Hello, galerinha do quinto ano, how are you? Olá, então hoje a teacher está aqui para nós começarmos a nossa apostila do segundo tri, yes? Então a gente vai estar falando sobre novos tópicos, né? A gente vai estar trabalhando com o volume 2 da nossa apostila, né? E o assunto que nós vamos conversar um pouquinho hoje vai ser sobre places in the city, lugares na cidade. Né? Então, nós começamos a nossa exploração do material novo, né? Lá na page 3, na página 3, e nós temos então uma pequena leitura, né, que começa mais ou menos assim. Vamos conhecer a vida na cidade, pois como você sabe, as pessoas podem morar na cidade ou no campo. E aí vocês estão vendo dois exemplos, duas imagens, né? The first image shows the city, a primeira imagem mostra a cidade. The second image shows the farm, ou seja, a fazenda, um lugar mais para o interior, né? O que nós podemos pensar a respeito disso? Charqueadas. Charqueadas não é uma big city, mas também não é um exemplo de farm, né? Nós não estamos assim no interior. Charqueadas is a small town, é uma cidade pequena. Aí, claro, vocês têm municípios aqui na região que são menores que Charqueadas, que tem uma parcela rural maior, então a gente até pode comentar que esses outros municípios, por exemplo, Butiá, Ratos, enfim, que são cidades menores, mais afastadas, são small cities, ou então são cities in the countryside, cidades, né, no interior, né? Mas então, vamos pensar. Charqueadas is a small town, a small city, ok? What comes next? Agora, o que vem na sequência? Nós vamos pensar também sobre toda a estrutura que nós encontramos numa city, ok? Então, começando, ó, common places in the city, né? Então, o que a gente pode estar encontrando, assim, em termos de lugares numa cidade como Charqueadas, né? We have restaurants, we have banks, we have coffee shops, yes? Então a gente tem um exemplo ali, ó, de Central Café, só que o nome Central Café é o nome do estabelecimento. O que seria Central Café? Uma coffee shop, yes? We have a shopping mall, we have a pharmacy, if you prefer to call it drugstore, se vocês preferirem chamar de drugstore, que é o termo mais comum no inglês americano, né? Vocês podem estar usando então drugstore or pharmacy, both are correct, os dois estão corretos, tá? Depois então, na page 4, nós temos mais alguns exemplos de locais, né? We have supermarket, que é o mercado. We have the fire station, né? Que aqui em Charqueadas nós temos a sede então dos bombeiros voluntários, né? Que é bem interessante. We have the police station, né? A delegacia. We have the post office, que é o correio. We have hospital, yes? Pena que a gente não tem um airport, né? Mas enfim, é um local, né, que grandes cidades, big cities, têm. We have a bus stop, né? Não é nem mais uma bus station. Bus station, se vocês, né, pensarem em police station, né, ou fire station, né, tem a bus station, que seria a rodoviária. Hoje nós temos uma big bus stop, que é uma parada, né, então é um pouquinho diferente. Mas enfim, galera, então o que a gente está percebendo aqui são algumas estruturas que nós encontramos nas cidades. We find places in the city, ok? E aí então nós temos aqui na page 4 um exercise que nos pede que façamos que nós possamos estar repetindo essas palavrinhas, né? E aí o que eu vou sugerir para vocês? A teacher colocou lá no post um vídeo muito legal que tem vários places in the city e no finzinho desse vídeo tem aquela seção review. Então vocês podem colocar o vídeo justamente lá na seção review, depois que vocês assistem o vídeo todo, vocês deem pausa. E aí vocês podem fazer o seguinte, se vocês quiserem inclusive anotar no caderno de vocês, fazer uma listinha desses places in town, repetir, né? Porque lá é bem tranquilo, vocês têm a drugstore,
E aí vocês podem estar repetindo, vocês vão visualizar a palavra escrita, vocês vão visualizar uma imagem, né? Então, essa parte da repetition a gente pode fazer no vídeo que a teacher postou sobre Places in the City. E também vamos fazer ao vivo no nosso encontro pelo Google Meet, ok? Dando sequência à aula, nós vamos comentar também sobre prepositions of place, que são umas palavrinhas assim que nós usamos comumente para localizar as coisas na cidade, para localizar as coisas que estão ao nosso redor, né? Então a teacher vai mostrar para vocês esse grupo de prepositions que está aqui nessa cloud, ó, nessa nuvenzinha. Nós temos a palavrinha there, here. Então there significa lá, here significa aqui. To the, então é até. Vocês vão ver depois, quando a gente estiver usando na estrutura completinha, como é que o to the vai funcionar, né? O near, que é o perto, o behind, que é o atrás, on the right of the. Lembra de right? Right é a nossa right hand, que é a mão direita. Então, on the right of the é a direita da ou de tal lugar. In front of, que fica na frente. On the left of the. Pô, se right é a mão direita, left é a mão esquerda. Então, a partir do momento que eu uso on the left of, fica à esquerda de ou do tal lugar, né? Between, que significa entre. Far from, longe. At the end of, no final. In, no ou na, dentro. On, em cima. Under, embaixo. At, em. Então, esses são exemplos de algumas palavrinhas que são super comuns em inglês. Inclusive aqui, ó, vocês têm uma ilustração que traz pra gente uma ideia assim, ó, bem interessante sobre as preposições de lugar, porque tem sempre, ó, o boy in relation to the ball. Então vocês têm aqui, ó, the boy is behind the ball, o menino está atrás da bola. The boy is between the balls, está entre elas, né? The boy is in front of the ball, ele está na frente da bola. The boy is above the ball, né? Eu ainda tô tentando entender como é que a gente faz para pensar nisso. The boy, o menino está acima da bola, né? Ele não tá sentado em cima, ele está acima, está flutuando, ok? Ó, the boy is in the box, dentro da caixa. The boy is under the ball, está embaixo da bola. The boy is beside, né? Ou next to, a gente também tem, né? Ao lado da bola. The boy is near, que é perto, né? Near the ball. E the boy is on the ball, que aqui ele está em cima, né? Então, gente, nós temos essas ilustrações para mostrar para vocês, né, de forma mais concreta essas prepositions. Vocês têm essa listinha e, de novo, a teacher reforça, vocês podem anotar lá no caderninho de vocês, dá para fazer uma lista, certo? Coloquem lá a data de hoje, coloquem prepositions of place, escrevam essas palavrinhas em inglês e coloca a tradução do ladinho. A teacher dá toda a tradução aqui no vídeo, vocês podem ir dando pausa e anotando. There, lá. Here, aqui, né? Porque dessa forma vocês vão estar solidificando o aprendizado de vocês, escrevendo, usando a mãozinha de vocês. Se tá com dúvida, procura no tradutor. Então, são coisas que vocês têm que estar fazendo, tá, gente? E aí vocês têm aqui, ó, uma pequena leiturinha que a teacher faz rapidinho com vocês, né? Então, só para a gente ter conhecimento, as prepositions of place, certo? As palavras escritas dentro da nuvem informam a direção ou a localização de um objeto ou pessoa, que foi o que a teacher comentou ainda há pouco. Você sabia que ao nos referirmos sobre lugares da cidade é necessário utilizarmos algumas palavrinhas específicas? E aí vocês têm exemplos de frases aqui, ó, com essas palavras que nós comentamos. Ó, the post office is there. O correio é lá.
There indica que algo ou alguém está distante. Então, se eu estou numa rua, eu vou apontar lá adiante. Aí eu digo, the post office is there, né? É importante a gente entender o contexto em que essa expressão é usada dentro da frase, né? My notebook is in my backpack. Olha esse in aqui, a gente tinha visto, ó, the boy is in the box, né? Então, in significa dentro. In indica que algo ou alguém está dentro de um lugar. Pode ser usado antes de lugares não específicos, como bairros, cidades, países e continentes. Isso é muito importante, né? O in, ele significa dentro, mas ele também tem outras possibilidades de significado. Quando eu uso a cidade, quando eu quero me referir à cidade onde moro, eu vou dizer para vocês, I live in Charqueadas, né? Então, por isso que é importante, ó, usar com cidades, com países, com continentes. We live in Brazil. Nós moramos no Brasil. Brazil is in South America. O Brasil fica na América do Sul, in South America, certo? Ó, temos mais um exemplo aqui, ó. Her dog is not here. Her dog, o cachorro dela, is not, não está aqui. Here indica que algo ou alguém está próximo a você, né? Então eu tô, sei lá, tô chegando na sala e aí alguém precisa da minha ajuda. Teacher, come here, please. Teacher, vem aqui, por favor. Here, perto, próximo, né? Olha o exemplo que eu falei ainda há pouco, ó. The boy is behind the ball. E essa é a foto, ó, que indica, ó, the boy is behind the ball. O menino está atrás da bola, certo? Então, the police station is on that street. Né? Muita atenção com o on, porque o on ele pode ser usado para, né, indicar em cima, the boy is on the ball. Lembra daquela frase famosíssima em inglês, the book is on the table? O livro está na mesa ou em cima da mesa, né? On. Mas eu também uso on, pessoal, para falar sobre as ruas, né? Onde que você mora? Where do you live? I live on Prudente de Moraes Street. Eu moro na rua Prudente de Moraes. Então, o on, ele também se relaciona com os nomes das ruas, certo? E aí, galerinha, então com essa conversa que nós tivemos sobre prepositions of place, sobre places in town, lugares na cidade, né? Também aproveitando que nós assistimos ao videozinho das places in the city que a teacher colocou lá no post, né? Então nós já temos condições de trabalhar com alguns exercícios, certo? Então a teacher vai colocar exemplos e orientações desses exercícios, né? Que vão estar lá na nossa page, ó, na page 6, tá? Hoje nós vamos trabalhar com os exercícios 3 and 4, certo? Então, na sequência do post vai a explicação com exemplos dos exercícios e a gente vai estar fazendo ao vivo também na nossa chamada do Google Meet. Ok, galerinha? See you then. Bye bye. Thanks a lot.